Então, mas é porque eu A acho gente tem que que essa... iluminar os outros. Eu Aí fica entendi, essa mas... coisa petulante de eu me achar sempre Sim. melhor que os outros para ficar iluminando os outros. Tá, então eu vou propor para você uma releitura acerca disso, porque o que acontece? Você tem vários autores do Iluminismo, e é questionável, inclusive, se você pode usar, se o termo não foi um termo criado ali na altura da Revolução Francesa, para se referir para trás, etc, etc. De modo que você tem o ápice do cara chato iluminista, quem é? Kant, não é isso? O cara que inclusive tem o texto exatamente o que é o iluminismo, que um repórter perguntou para ele, ele disse, olha, a minha visão é isso, escreveu um texto gigante de 9 páginas para responder uma pergunta de 2 linhas. E o que é o iluminismo? Ele fala, não, trazer as pessoas para esse movimento é levá-las a serem maiores de idade, elas próprias decidirem, elas terem a razão dentro delas. Não. Então eu acho que às vezes Não, é aí uma tudo bem, mas esse conceito de iluminismo tá legal, mas eu tô dizendo a herança que veio mesmo. Eu tô falando de Então, mas aí apropriação cultural. É que nem um debate que às vezes eu tenho sobre lugar de fala. Toda vez que eu critico lugar de fala, alguém me fala assim, mas lugar de fala não é isso. Não, mas eu não estou interessado no que o lugar de fala é no plano ideal. Eu quero saber como é que as pessoas estão usando no dia a dia. Não, eu concordo e eu faço essa discussão que você está fazendo o tempo inteiro. Que uma coisa é o termo cunhado lá na puta que pariu e como é que está sendo usado ultimamente. Eu concordo com você. O que eu estou tentando fazer é exatamente ressignificar. Tinha uma significação original, pô. Quando os caras lá do iluminismo estavam escrevendo, eles não estavam vindo de cima para baixo, era exatamente o contrário. Então, quando os caras criam a enciclopédia lá do D'Alembert e do Diderot, eles estão criando exatamente para, olha, o conhecimento está aqui, ó. Você pode acessar, pega e lê você mesmo. Não sou eu que venho aqui te dizer o que é. Estuda, para estudar. Então, assim, quando eu digo que eu quero recuperar o iluminismo, vamos recuperar a graça de estudar, porque hoje é feio. E você sabe disso, porque você já brigou com um cara aí por causa disso. Hoje é feio, você diz que você estuda, você já rapidinho você ganha alcunha de acadêmico, rapidinho você ganha alcunha de porque você é branco, e rapidinho você é um europeu, né? Olha só, mas esse teu iluminismo aí é uma defesa do espírito livre. Tu sabe quem é que se defende espírito livre? Muita gente defende o espírito Mas livre, sabe de tipo quem ele tá Nietzsche. falando? O Nietzsche. Eu sei. Olha só, olha Não, só. eu sei. Mais Inclusive, três lives, tu tá com uma suástica. Não, tô brincando. Não, tem 3 vídeos para trás que eu tive que fazer o vídeo explicando o que eu uso de Nietzsche. Assim, eu não sou um completo ignorante de Nietzsche, eu li algumas coisas considerando, eu li a obra inteira de Nietzsche, mas eu li a maior parte da obra de Nietzsche mais de uma vez. E o que eu aponto é que essa liberdade sem restrição nenhuma, né, sem nenhuma, mas, né, tem alguns valores que precisam ser trabalhados, coletivizados, etc, etc. Alguns valores são restritivos, são negação mesmo. Eu não posso ir com o meu apetite o tempo todo para fazer todas as coisas. Eu só não digo que você vai ficar só com Nietzsche para falar de todas as coisas da vida. Não, sim. Mas assim, tu falando de liberdade sem restrições, é que, na verdade, por Nietzsche não é uma questão de liberdade sem restrições, né? É uma liberdade entendida dentro de um jogo de poder, um jogo de força. Então, meu ponto é que a gente não pode transformar a política em mera disputa de poder. Esse é meu ponto. Meu ponto central é esse. Bom. Não. Meu ponto central é esse. Na verdade, não é que eu acho que devo ou não devo, eu acho que não tem outra coisa a fazer. Então, Aí eu acho que não tem como ser outra coisa. Então, o meu ponto é que, nesse limite que a gente está indo demais, na minha visão, Pablo Marçal se normalizará. E nem sempre isso foi normal. Existem Pablos Marçais, mas não precisa ser a norma, certo? Não precisa ser a maioria. Tudo bem, mas é uma nova norma. A norma também foram aí a norma anterior o que era? Era os gerentões. Lembra que o Dória foi eleito nessa? Até a Dilma, né? Como é que eles usavam o gestora, né? Então, é porque eu estou achando que Pablo Marçal está caminhando para um lugar pior. Isso que é o meu ponto. Não, tipo pode assim, até ser pior. Gestor é ruim, mas Pablo Marçal é pior. Não, sim, mas antes disso, o que a gente tinha? A gente teve vários desses, dos militares era a ideia de progresso a partir da força, na ditadura militar. O que eu quero dizer é o seguinte, a política sempre foi essa disputa de força, essa disputa de poder. Sabe quem, vamos lá, já que a gente está falando de Nietzsche, essas coisas, sabe quem eu acho que explica bem? É o Batman. Tu já leu Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller? Alguma vez leu? Eu conheço, mas eu nunca li. Tu lembra o diálogo final dele com o Superman? Não, eu nunca li. Não leu? Tem o diálogo dele com o final com o Superman, que eu acho que é uma boa discussão e tem a ver com o que a gente está falando, que o Batman tá dando um pau no Superman, e aí ele fala pro Superman, claro que você aprendeu a respeitar uma bandeira. Você aprendeu a respeitar valores.
Os seus pais te ensinaram isso. E aí o Batman responde: já os meus, sangrando e morrendo aos meus pés por nada, me ensinaram que as coisas só fazem sentido quando você força a fazer sentido. Então, assim, levando isso para a política, quando não foi isso? A grande pergunta é quando não foi isso? Quando é que não foi alguém capaz de forçar a barra? Eu concordo. Só que qual é a diferença, talvez, do que você está dizendo ou do que eu estou dizendo? É que eu acho que claramente as mudanças e alterações que aconteceram na própria Europa Ocidental, da disputa de poder, uma coisa que o Kant anunciava, em certa medida, que quando o capitalismo chegasse, ou seja, quando as trocas comerciais acontecessem, as disputas iam diminuir, isso tudo era mentira, né? Acabamos a Primeira Guerra e depois tivemos a Segunda Guerra Mundial. Mas internamente, na política interna, os Estados Unidos nunca rachou. Os Estados Unidos passou desde a sua existência até hoje com uma única Constituição. A gente tem um monte de Constituição, um monte de rachadura, um monte de golpe de Estado. Então, assim, passar a régua e dizer é tudo igual, por exemplo, as disputas que a gente teve de poder aqui no Brasil são exatamente as mesmas e iguais a que tem no centro dos Estados Unidos, né? Não, são distintas, elas têm suas particularidades, claro. Tem suas particularidades e tem Mas, suas assim, distinções. Mas, por exemplo, o fato dos Estados Unidos ter ainda a mesma Constituição, isso pode ser visto também como algo ruim. Pode, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que nesse tópico de a gente eliminar qualquer questão relacionada à discussão, à capacidade de convencimento e trazer a tudo apenas e única e exclusivamente eu tenho um interesse e você tem outro interesse e a gente tem que brigar, acabou qualquer âmbito de possibilidade de discutir inclusive um elemento de paz. Inclusive um elemento de paz. Eu ganho essa disputa, você perde um pouco, mas vamos parar de brigar. Isso acaba. Ah, tá. Não, tá, entendi o que você está falando. Não, mas a paz também é uma coisa que se faz à força, é isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? Quando eu tô falando de fazer a força, eu não tô falando de um estado de guerra. Pode ser um estado de paz, mas a paz também tu faz à força. Claro, eu tenho plena consciência disso, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, de repente, as pessoas começaram a achar que tudo se faz só, única e exclusivamente pela guerra. É com guerra que se vive. Se você dormiu hoje, e não deu um soco na cara de alguém, você já está errado. Porque não, isso é um condicionamento. Luta. Sim, não. Isso é um condicionamento beligerante que a gente vê muito, que eu tenho para mim que foi muito criado entre nós pelas redes sociais. Também acho. Eu acho que a gente está aí nessas horas, aí o abraço Foucault, né? O abraço Foucault sobre essa coisa dos dispositivos de subjetivação. Tá ligado? Tipo, a gente passa o dia inteiro usando essas porras, todo mundo, o Brasil, inclusive o Brasil, já que a gente tá falando do Brasil, o Brasil é o país que qualitativamente, ele só não ganha quantitativamente por causa da Índia, mas qualitativamente é o país que mais se conecta pela internet no mundo, pelo que a última vez que eu vi. A gente é o país mais conectado no mundo. Então, assim, portanto, a nossa subjetividade se expressa aqui, o que a gente é quando a gente encontra outras pessoas que pensam igual, etc, etc. Isso, então, assim, a gente, como as redes são arquitetadas para gerar disputa, para gerar briga, e isso é bastante evidente, exemplo, eu posso suprimir, tu também pode fazer aqui, a gente pode suprimir os comentários, para não ficar gerando engajamento de gente brigando no vídeo. Só que a gente perde, né? Perde view, porque o vídeo vai ser menos entregue se não tiver comentário. Então, no final das contas, tem que deixar o ódio circular. Né? Então, assim, como a gente vai sendo condicionado, é óbvio que a gente se torna, a gente acaba desenvolvendo uma determinada subjetividade. O Pablo Marçal é a expressão perfeita do que são as redes sociais, de como funciona o engajamento de rede social.